principal fator de risco é a própria tentativa. Então é muito difícil alguém tentar na primeira vez e conseguir. Tem casos, né? Mas é muito difícil. Quando isso acontece, geralmente são homens e fazem com métodos violentos, como um policial que tem uma arma de fogo poderia fazer isso. Geralmente são homens, eles são bem mais violentos. Inclusive, a tentativa do homem costuma ser mais bem sucedida do que da mulher, por causa dos meios violentos. Mas a tentativa é o principal fator de risco. O que acontece? A pessoa tenta uma vez, não consegue, tenta a segunda, não consegue, até o momento que ela consegue, de fato. E aí muitas vezes ela aprimora, acrescenta mais alguma coisa, para de fato atingir o que ela queria. A ideação suicida, ela tem, vamos dizer, fases: pensamento, vontade, planejamento e a tentativa, e o último, que é o que nós queremos evitar, é o ato em si. O que acontece muitas vezes, a pessoa impulsiva, muitas vezes pacientes que fazem uso de substâncias, são muito agressivos, nervosos, tem algum transtorno do controle do impulso, ou seja, não consegue segurar seus desejos, ele pula da fase do pensamento direto para a tentativa. Ela não planeja, ela não tem essa vontade bem enraizada dentro dele. Essas pessoas, inclusive, têm menos eficácia, acabam que não conseguem. Porque são muito impulsiva, então ela não faz de qualquer jeito, acaba indo para emergência, mas não dá certo, né? Não consegue tirar a própria vida. Só que se a pessoa continuar tentando várias vezes, no momento ela vai conseguir. O que acontece muito é essa ambivalência, a instabilidade emocional. Então ela tenta tirar a própria vida de forma impulsiva numa sexta-noite, e no sábado de manhã já não tem aquela vontade mais. Na verdade, essa vontade nem existiu direito. Mas aí no dia seguinte ela age não como se fosse uma coisa normal, mas ela já não está mais pensando em tirar a própria vida. É como se fosse uma ambivalência dos sentimentos. Muito comum em quem tem transtornos de personalidade borderline. A pessoa que tem depressão grave, o que acontece? Ela fica pensando em morte recorrentemente, e começa a planejar. A vontade de tirar a própria vida vai crescendo, começa a planejar. Quando ela tenta, a tentativa costuma dar problema. Muitas foi tem uma paciente que está no CTI, depressão grave, no momento que ela foi parar no CTI. E o que você pode dizer, como a gente vai falar com os pais, né? Para prioridade, o que os pais têm que prestar atenção em primeiro plano, assim, de comportamento dos filhos na questão das tentativas de suicídio? O suicídio, vamos pensar em depressão, olhar para a criança, o que a criança tá ouvindo de música, tá vendo na televisão, com quem que ela tá saindo, com quem que a criança tá se relacionando. Assim, eu nunca conheci alguém que tentou tirar a própria vida. Eu nunca conheci. Assim. Só porque eu sou psiquiatra, mas não no meu meio pessoal, amigos e tal, eu nem conheci. Nada, assim. Acho que se tivesse, alguém ia me contar, porque eu trabalho com psiquiatria. Só que muitas vezes o jovem com depressão, ele fala no consultório, já tem criança na colégio que tentou tirar a própria vida, entendeu? Ou que um amigo que joga futebol tirou a própria vida, entendeu? Acaba que é uma questão energética de atração, acaba que a pessoa tende a se atrair por outras pessoas que estão com algum tipo de melancolia, depressão, etc. Então os pais precisam estimular qualquer tipo de relacionamento com pessoas sadias. Por exemplo, se o vizinho está com depressão, o vizinho tentou tirar a própria vida, mesmo que seja amigo, tem que afastar a criança daquele indivíduo. Entendi. Que a toxicidade começa a vir como exemplo. Vai começar a pensar em tirar a própria vida. Ainda mais se conseguir, se for um ato bem sucedido, infelizmente,
quem está em volta e já estava pensando em tirar a própria vida, começar a ver isso com mais cuidado, vai começar a pensar com mais frequência. Começa a achar uma normalidade dentro disso. É. Ok. Uma normalidade muitas vezes romantizar, que é um problema sério. Ok, obrigada, Newton.